Olá, pessoal, e vamos para mais um podcast Glone, porque pensar dói, mas viver numa democracia que apodrece por dentro dói muito mais. Hoje, o autoritarismo não precisa mais dar golpe, não fecha parlamento, não rasga a Constituição. Ele governa por ritos, por decisões singulares, por exceções que não se anunciam. O mundo flerta com o autoritarismo e faz isso sem sair do figurino democrático. A pergunta é direta: nós estamos vivendo algo parecido com o estado dual do nazismo ou entramos para uma forma mais nova, mais sutil e mais perigosa? O estado dual, como a gente pode falar, uma lição do século XX, foi muito bem falado pelo Ernest Fraenkel, que chamou o estado dual como o nazismo. Havia dois estados convivendo, um estado normativo e um estado de prerrogativas. O primeiro garantia contratos, propriedade privada, mercado. O segundo suspendia direitos, esmagava adversários, decidia quem era o inimigo. A genialidade e o horror estava aí. O capitalismo funcionava normalmente, enquanto a exceção política operava por cima dele. E não havia ruptura, havia complementaridade. O estado de prerrogativas tinha a jurisdição sobre a jurisdição. Nada escapava do político. Tudo podia ser exceção. Do estado dual ao autoritarismo líquido, a gente vê que o século XXI sofisticou o método. O Pedro Serrano chama isso de autoritarismo líquido. Aqui há mais dois estados claramente separados. A exceção se dissolve na rotina. Ela aparece num ato administrativo, numa interpretação judicial criativa, numa lei de emergência permanente, num processo penal seletivo. Não se suspende a democracia. Ela é corroída por dentro, todos os dias. O autoritarismo deixa de ser evento e vira uma técnica de governo, mas tendo aí o capitalismo como eixo comum. E aí está o elo estrutural entre o ontem e o hoje. O capitalismo nunca é ameaçado. No nazismo, os contratos eram sagrados. Hoje, sob o neoliberalismo, também. O autoritarismo líquido convive muito bem com austeridade, privatizações, financiarização e repressão seletiva. Como já alertou Rubens Casara, o neoliberalismo não precisa de democracia, ele apenas a tolera quando é útil. O Brasil, pessoal, sendo um laboratório de exceção, a gente vê que na América Latina, o autoritarismo líquido se concentra no sistema de justiça. Pode ser em qualquer país da América Latina, como processos penais de exceção, impeachments inconstitucionais, lawfare, travestido de moralidade e, mais recentemente, fake news contra instituições, ataques permanentes ao STF, erosão da confiança pública. Nada disso rompe a ordem. Tudo isso a esvazia. O autoritarismo de hoje não marcha em uniformes, ele assina despachos. Não fecha o regime, administra a exceção diariamente. Frankel ainda nos ensina: quando a exceção vira norma, a democracia já está em perigo. E isso é terrível para nós. Nós vimos aí como, a partir de autores de Frankel, Rubens Casara, Bauman e Marx, mostram como o capitalismo mantém intactos seus pilares: mercado, propriedade, acumulação, enquanto direitos políticos e garantias democráticas são seletivamente suspensos. Na América Latina, essa lógica se expressa sobretudo pelo sistema de justiça, pela guerra às drogas, pelos processos políticos travestidos de legalidade técnica. Esse episódio propõe uma reflexão central, que a exceção não desapareceu, ela se sofisticou. E compreender essa mutação é condição para qualquer estratégia real de defesa democrática e de enfrentamento ao poder do capital. Se a esquerda não entender
que a exceção hoje vem vestida de legalidade, continuará combatendo os fantasmas do século XX, enquanto perde batalhas no século XXI. Então, é assim, pessoal. Pensar dói, mas não pensar é aceitar a exceção como rotina. E isso aí dói demais. Até o próximo podcast Glione.